Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém. Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, iniciaremos hoje o capítulo 11. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você ver novos vídeos. Ok? Aqui no início do capítulo 11, nessa primeira parte, Paulo ainda continua falando à igreja de Corinto a respeito das heresias, do falso ensino, de pessoas que querem introduzir uma doutrina que não seja a doutrina verdadeira, onde Cristo é o Senhor e nosso Salvador. E Paulo vai dizer que a preocupação dele é o zelo, porque ele recebeu de Deus e ele quer compartilhar, tem a preocupação com os irmãos em Cristo. Vamos então iniciar o capítulo 11. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Veja bem, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui, Paulo, falando para os irmãos em Corinto, ele tem muito zelo com as coisas do alto. Paulo recebeu de Cristo o Evangelho, recebeu o Santo Espírito em seu coração e ele propaga o Evangelho de Jesus Cristo, onde Jesus é o centro. E naquela época estavam surgindo muitos falsos mestres, introduzindo dentro das igrejas cristãs um evangelho diferente do que aquele pregado por Paulo. E Paulo aqui, ele diz, olha, vocês podem até ficarem chateados comigo, me chamarem de loucos, insensatos, mas na verdade é por amor a Cristo, eu tenho que ter zelo, é zelo pelo evangelho. Eu não quero que vocês sejam doutrinados por um evangelho falso, vocês estarão sendo enganados e vocês não receberão a Cristo como Senhor e Salvador. Paulo está falando para a igreja de Corinto, ele faz uma referência ao livro de Gênesis, lá no capítulo 3, onde houve a queda do homem. E ali o homem caiu através da serpente, onde ali a serpente sendo usada por Satanás para trazer a desordem, para trazer a desobediência. E Eva, assim como Adão, caíram na armadilha, na astúcia da serpente, e com isso pecaram, desobedeceram a Deus e todos foram afastados da sua presença. A mente do homem tem que ser muito bem cuidada. É o que Paulo está dizendo, ó, cuidado, porque vocês sabem que o inimigo é feroz, ele vem astuto, e aí as mentes de vocês podem ser enganadas. Cuidado, tenham muito cuidado. Por isso que eu estou tendo esse zelo com vocês. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Pois ele fala para a igreja de Corinto e diz, olha, se alguém estiver falando de um evangelho que não seja centralizado em Cristo, Salvador, o Cristo, o Messias que veio a esse mundo trazer a redenção, morreu pelos nossos pecados e ali trouxe vida e vida em abundância, se não for esse Jesus que eu tenho pregado, caia fora.
Isso é coisa do inimigo tentando trazer discórdia, tentando enganar o povo de Deus. Trazendo essa mensagem para nós da igreja cristã atual, não é diferente da época de Paulo. A gente observa que ainda hoje aparecem falsos mestres, falsos líderes religiosos que não estão selados pelo poder do Espírito Santo, mas sim, eles estão sendo usados pelo maligno. E aí procuram desviar o foco do Evangelho, buscando o homem como a centralidade de tudo. E não, a centralidade é Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é a verdade que liberta. E nós, como cristãos, devemos ter conhecimento da palavra de Deus para que nós não sejamos enganados, porque o inimigo está aí. Ele vai tentar colocar pessoas para nos enganar, onde vem palavras suaves, palavras de facilidade, palavras de uma vida tranquila, uma vida onde você pode fazer o que você bem entender, que você está seguindo a um amor que esse amor não é de Cristo, é um amor do mundo. E nós temos que ter esse cuidado. Nós devemos ficar ligados naquilo que estamos ouvindo, naquilo que estamos vendo. Palavras suaves que muitos colocam nas nossas mentes, tentam fazer com que nós nos adaptemos com esse estilo de vida. Cuidado! O inimigo é astuto, ele vai tentar tirar o povo de Deus. A gente tem visto aí muitas religiões, pessoas sendo afastadas da presença de Deus e às vezes sem maldade nenhuma. Porque uma pessoa ela pode ser usada para levar o evangelho, mesmo essa pessoa sendo uma pessoa de bem. Mas aí ela recebeu um falso ensino, uma doutrina anticristã. E ele pensa que está fazendo alguma coisa de bom para a igreja. Mas aí é onde os filhos de Deus devem se posicionar, devem saber se aquilo está centrado na palavra de Deus, se aquilo ali é evangelho de Cristo ou se é apenas uma mensagem humana, uma mensagem de homens que tentam trazer um conforto na vida de alguém e aí está levando você ao inferno. A palavra de Deus que liberta é Cristo Jesus. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o único e suficiente Salvador. Cristo é nosso justificador. Cristo é o nosso santificador. Cristo é aquele que nos glorifica. Portanto, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, tenha muito cuidado com quem você está conversando de assuntos voltados ao Evangelho. O Evangelho ele tem que ser centrado em Cristo, na cruz de Cristo. Se alguém trouxer para você um Evangelho que não seja Cristo crucificado, um Cristo que morreu para nos dar vida e vida em abundância, um Cristo com humildade, com amor, um amor que tem também justiça. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não se deixe levar por falsas mensagens de um conforto momentâneo. O Evangelho é renúncia. Nós temos que renunciar aos prazeres desse mundo e entregar tudo para Cristo. Jesus mesmo disse, aquele que vem a mim, aquele que quer me seguir, renuncie, negue-se a você mesmo. Esse é o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho onde o Espírito Santo de Deus vai nos auxiliar para que nós possamos agradar a Deus, para que nós possamos fazer a sua vontade. E a vontade de Deus está escrita nas Escrituras. Busque o Evangelho, tenha mais conhecimento da palavra de Deus e não se deixe levar por um Evangelho que vai te levar para a destruição e morte. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o Teu santo nome, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes para que possamos receber a Tua palavra, que o Senhor esteja nos orientando para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo, porque ele vai tentar nos enganar. Nos dá uma semana de paz, uma semana de bênçãos, sempre
com o Senhor falando aos nossos corações. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.